A história de hoje começa em um lindo dia de céu azul, e nesse dia vemos uma pequena igreja, e nela, onde tudo começa, vemos uma mulher de cabelos vermelhos indo em direção ao altar, onde o seu noivo aguardava. Essa mulher estava nervosa e falava para si mesma para não ficar assim, mas mesmo com tudo isso ela dizia que, em termos formais, o casamento de um duque deve ser impecável. Mas o ódio, o desprezo e a indiferença nos olhos dos convidados, e em outros lugares o ódio, só pensavam na luxúria. Então ela finalmente acabava de chegar no altar, mas olhando para eles dava para ver que a alegria de um casamento como nem se encontra, mesmo depois de lavar os seus olhos. O sacerdote fala que o louvado seja o mundo hoje no seio do Criador. Ela, ouvindo, só falava com o devido respeito ao sacerdote, mas não sabia o que pensar de tudo isso, pois esse era o dia em que casaria com um homem que a desprezava e a mataria por isso. Como todos os infortúnios até agora vieram a mim em vão. Então ele dizia que Deus abençoe essas duas lindas pessoas. Então, com isso, é mostrado o seu passado. Um homem de boné parava e mandava passar tudo o que tinha. Ela, vendo quem era, falava: "Irmão, não me diga que está apostando novamente." O homem gritava dizendo que ela falava demais e perguntava: "De quem você deve sua vida até agora?" Mas ela só dizia que isso já faz muito tempo. Mas ele pergunta: "Desde quando você sabe o quanto me deve? E por acaso consegue me devolver em um dia?" Mas ela diz que não. Então, com isso, ela acaba sendo empurrada para as escadas. Ela percebeu como a situação estava e só dizia: "Então é assim." As escadas, então, além da sua morte vazia, marcaram o fim de sua vida miserável. Ela acabava reencarnando em um novo corpo e, se olhando para o espelho, se perguntava: que diabos era isso? E se tiver alguma forma, isso era uma possessão? Então, uma criada entrava no seu quarto, achando-a, e dizia que não esperava que tivesse esquecido do dia de hoje. Mas ela só pensava no nome Edith, pois é de uma obra que ela leu antes de morrer chamada Eu Me Recuso a Ser Obcecado. Lá existia uma brilhante, inocente e linda como uma deusa da primavera, Lizzie Sinclair, a filha legítima do conde, que ao nascer teve uma infância feliz e era muito amada pela família. Ela chamou a atenção do duque Ludwig e foi viver em sua mansão, e ali encontrou uma competição feroz pelo coração de Lizzie. Aqui é onde começa a obsessão do título da novel. E o papel de Edith Rigelhoff nessa novel é muito simples, estúpido e ganancioso. Uma vilã, uma idiota cega pelo amor e cheia de ciúmes, sabotagens constantes para poder se intrometer na vida da protagonista, para que a protagonista Lizzie possa ter um bom final. Ela é uma vilã que tenta ofuscá-la. Então é mostrado a empregada ajeitando seu cabelo, e ela dizia que Edith, uma cega pelo ciúme, fazia tudo o que podia para se livrar de Lizzie. Cresceu sem nunca se preocupar com dinheiro e tendo um conde como pai. A empregada acaba de ajeitar o cabelo dela e avisa. Ela, olhando para o espelho, via que estava encantadora. A serva também dizia que o senhor estava esperando. Edith, ouvindo, ficava animada e falava: "Mas que sim, muito obrigado." Então saia da sala correndo feliz, mas a empregada, ouvindo tais palavras, ficava confusa. Ela passava pelos corredores dizendo que agora tudo o que ela tinha que fazer era consertar os erros de Edith e não cometê-los. Ela dizia que estava segura, pois ainda lembrava da obra original, e não seria difícil, e com isso vai ficar tudo bem. Ficarei segura se fizer tudo certo enquanto receber o carinho da sua preciosa família. Então, finalmente, chegou ao escritório do seu pai, abrindo a porta, o chamava e pensava que, para que a sua fantasia esperançosa não fosse destruída, ela abriu a porta toda animada e falou: "Bom dia." Mas ao abrir, não demorou muito tempo para ser destruída. O seu pai, bebendo vinho, dizia que não era muito tarde para um bom dia. "Você é uma idiota. O que acha que está fazendo vindo tão tarde? Feche a porta." Ela ouviu isso e não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Então, até que ela ouviu a voz dizendo: "Edith Rigelhoff, identificação completa", começando a sincronização dos dados de memória. Então ela acaba recebendo todas as memórias da antiga dona do corpo. Então é mostrado a Edith ajoelhada no chão, falando: "Sinto muito, por favor, não voltarei a cometer esse erro novamente, pai. Apenas desta vez, por favor, me perdoe."
Dessa vez, a nossa protagonista, vendo essa cena diante de seus olhos, ficava em choque e perguntava o que era isso. Ela era uma vilã arrogante, com o nariz arrebitado, era apenas uma imagem superficial. A Edith, quando pequena, foi jogada na masmorra. Ela implorava: por favor, me tirem daqui, mas ninguém fazia nada. Outra cena, quando era mais nova, o seu irmão falava para ela que deveria retribuir a bondade de quem a alimentou e criou. Ela, apavorada, concordava. Um outdoor para a família, enfeitada com vestidos extravagantes e joias caras. Em casa, ela era espancada por todos, um objeto fácil para descarregar a raiva, uma boneca mais cara do Conde Rigeliov. A alma da Edith perguntava para nossa protagonista o que ela achava e se ela conseguia fazer isso. Ela ficava apavorada e tentava falar que ela é. Mas então ela acordava com o seu pai gritando de raiva, chamando ela e perguntando se estava fora de si desde de manhã, e dizia que não devia cometer nenhum erro hoje, pois eles não podiam dominar a situação. Ela, ouvindo, ficava apavorada e com medo. Ele continuava dizendo para ela se lembrar dos detalhes da negociação, que ela deveria dizer que levaria 3 das suas criadas, então poderia prosseguir para a próxima etapa. Ela, sem outra opção, dizia que sim, concordando com ele, mas pensava que, na sua vida passada ou no presente, porque a sua família era assim. Já em outra parte, na mansão do Duque, ela ficava nervosa e tentava se acalmar, pensando que precisava revisar as informações novamente. Dizia que o atual Duque Ludwig e o Conde Rigeliov têm sido rivais desde a infância, e naquela época as duas famílias estavam em conflito. A família do Conde Ludwig deu uma grande contribuição na guerra e recebeu o título de Duque, e o Conde Rigeliov acreditava que o ducado havia sido roubado de sua família. Então ela se casaria com ele, e ela estava tentando desenterrar informações que destruiriam o ducado. Mas ela estava com medo. Dizia: não chore, está tudo bem. Você só tem que transformar isso em uma oportunidade. Então, arrumando coragem, ela levantava a cabeça e falava: não sei se devo ser feliz, mas sou boa em descobrir como sobreviver em situações adversas e não vou fazer como Edith no original, pois vou conseguir viver de alguma forma. Ela, descendo da carruagem, pensava que originalmente sempre há uma crise no começo de um romance, que é a possessão de um personagem malvado ou vilão. E aqui, hoje, não tenho que agir como Edith. Então ela levantava o rosto e via uma grande mansão e se perguntava se viver em uma mansão como essa mudaria a cabeça do Conde Rigeliov. O irmão dizia: a mansão ainda é grande e esplêndida. Mas o pai só fala: que importa se ela tem uma aparência bonita? São um bando de idiotas. Chegando perto da entrada, um mordomo apareceu dizendo: bem-vindo à residência do Duque Ludwig. Os duques e as damas estão esperando vocês dentro da sala, permitam-me guiá-los. O seu pai e irmão se viram em direção a ela e, sorrindo, disseram: sim, e bem-vinda, minha querida Edith. Ela, ouvindo isso, fica com raiva e pensa que a atitude dele é muito reveladora, mas então só concorda chamando, falando que sim, mas por dentro dizia que está bem, isso não importa. De toda forma, ele irá partir em uma semana. É importante encontrar uma forma de viver no Ducado de Ludwig, aonde o cenário principal acontece. Já na sala de jantar, o mordomo anuncia: vai chegar o Duque, seu herdeiro e também a senhorita Edith Rigeliov. A protagonista fica animada vendo isso e pensa que é incrível ver pessoalmente os personagens que apenas se imaginava, a aparência de acordo com a descrição do autor. Então os duques, se levantando, falam: obrigado por vir, está com fome? A comida ficará pronta em breve. A Edith indica: esses são o Duque Axel Ludwig e a Duquesa Jocelyn Ludwig. O protagonista é o Cliff. Como era esperado, ele é bonito, como um personagem principal deve ser. Olhe para esses olhos dourados que parecem ao ponto de se derreter. E essa garota, parecida com uma deusa primaveril, deve ser a Lizzie, não é? Ela é incrivelmente bonita, e a pessoa que está ao seu lado é o homem com quem vou me casar. Ela, olhando para ele, fica corada e pensa que isso é apelação. De repente, entende por que a Edith ficou obcecada. Com o nariz reto e empinado, ele dá a impressão de ser sensível e fresco. O peito é largo, a cintura é fina, e as coxas são... Ah, como é que uma pessoa de verdade pode ter essa aparência? Mas então ele olhava para ela com desprezo, e ela fica corada ao perceber isso e dizia: certo,
acorda, pois de qualquer maneira eu não sou uma pessoa que você deve olhar. Mas, depois de um tempo, a comida estava pronta. Então eles serviam. Lá tinha batata frita, bife, salada, peixe e até uma lagosta. Ela, pegando um pouco de bife com batatas, dizia que a carne derretia suavemente na boca e também pedia para uma longa vida ao mundo aristocrático de Hofa. Então o seu pai falava que os corações dos pais não ficarão confortáveis, independente do que nós enviamos para eles. Ela, percebendo a situação, dizia que estava começando. O seu pai dizia: falando nisso, eu me perguntava se poderia enviar algumas das criadas da minha filha com ela. Talvez as criadas que estão com ela há muito tempo estejam em maior sintonia com os gostos da Edith. Ela ficava desconfortável com isso, e o duque e a duquesa, ouvindo, ficavam em silêncio, pensativos, até que Jocelyn fala que as criadas da família nunca perdem suas habilidades. Mas então o conde dizia que ele não acreditava que a duquesa de Ludwig não trouxe uma das suas criadas quando se casou. Os filhos do duque, ouvindo isso, ficavam com raiva, mas o conde não ligava, e a Edith estava nervosa. O clima do lugar não estava nem um pouquinho bom. A protagonista dizia que, por mais que você não queira, não tem justificativa para recusá-lo, mas não se preocupe, duquesa. Então ela dá um grande sorriso e fala: pai, eu estou perfeitamente bem, por favor, esqueça dos pedidos do meu pai, duque. O meu pai deve se preocupar muito em me enviar para casar quando eu ainda sou tão jovem. Então, já em outra parte, na carruagem, o seu pai reclamava com ela, perguntando se ela estava louca. Você não está me ajudando, está deixando tudo mais difícil. Mas ela só falava: você não viu a expressão do Duque Ludwig? Sabe a situação complicada em que eu fiquei quando você faz um pedido tão óbvio? Todos pareciam ter notado, porque o meu pai disse que enviaria as criadas. E, em primeiro lugar, esse matrimônio é para dissipar as dúvidas dele. Qual é o ponto de uma criada se você já despertou suspeitas? O pai pergunta o que ela poderia fazer se entrasse sozinha. Então ela responde: pense com cuidado, pai, por agora eu vou entrar sozinha. Mas como você disse, o que eu posso fazer é entrar sozinha. Se não acontecer nada, eles também vão relaxar. O seu irmão não ligava para isso, só pensava na Lizzie. A Edith coloca a mão no peito e fala que acalmar as suspeitas dela é o mais urgente, e quando eu tiver ganhado a confiança deles, vou ficar nostálgica ou algo parecido e direi a eles: vou procurar a minha donzela por um momento. Ele, ouvindo isso, ficava pensando sobre isso, mas ela ainda dizia: confie em mim, pai. Então, a partir deste dia, vai ser como andar sobre o fio de uma navalha durante uma semana, e depois de tudo o que fizemos, hoje é o dia em que finalmente vou me casar. Voltando para a igreja, o sacerdote dizia: e assim os filhos fiéis do Criador têm outra luz. A Edith estava animada e dizia que ela nunca mais teria que ir para a casa desses predadores. Então o sacerdote fala: abençoado seja o anel que vocês compartilham e o eterno pacto que ele contém, Sr. Ersham. Mas ela pensa que, uma vez que os anéis forem compartilhados, vai ser realmente o fim. Umas crianças aparecem segurando os anéis até o altar. Ela, vendo isso, dizia que eles são lindos, mas depois ela olhava para o lado e via seu noivo, que não estava nem um pouco feliz. Ela dizia: Killan, eu sei como você se sente, então vamos fazer isso rápido. Então ela fechava seus olhos e estendia sua mão para ele colocar o anel. Mas, quando ele coloca, ele se bota até a metade e parece que vai cair a qualquer momento. Ela, vendo isso, pensava que ele não gostava que tocassem nele por muito tempo, mas ele é muito infantil. Então era a vez dela de pegar o anel, mas quando ela vai fazer isso, ele pega primeiro. Ela, vendo isso, fica surpresa e um pouco confusa. Então observava que ele, sério, colocava o anel em si mesmo. Quando ele faz isso, os convidados começavam a rir discretamente, mas ela percebia e ficava constrangida com isso. Mas então arrumava coragem e se acalmava e pensava que isso não era nada. De qualquer maneira, eu não te cobiço. Então se vira para as crianças e faz carinho em suas cabeças, falando: bom trabalho, crianças. E ele ficava observando engajadamente. Então os dois recuperavam a postura e se viravam para o altar, mas ele ainda ficava encarando, desconfiado.
Mas ela só pensava que uma vida em que se pode desfrutar dos seus passatempos em paz e sem se preocupar com seu pai ou seu irmão batendo em você. Já que renasci, pelo menos me deixa fazer isso. Já em outra parte, nós voltamos para a mansão do Duque, ou melhor, para o quarto do casal. A Edith tinha acabado de trocar de roupa e estava exausta. Pensava que agora que ela tinha trocado, conseguia respirar. Se alongando, dizia que o vestido era muito apertado e ela passou o dia inteiro preocupada com ele. Os saltos dos sapatos estavam um pouco mais altos outra vez. De toda maneira, tenho que entender os gostos da Edith. Ela, penteando o cabelo, ouviu alguém bater na porta e fala: "Sim, vá em frente." A pessoa chamava ela, e a Edith percebia quem era. Se virava e falava: "Oh, senhorita Lizzie, o que aconteceu?" A Lizzie, fazendo uma expressão fofa, dizia que tinha algo que precisava dizer para ela. A Edith dizia que agora que ela para pensar houve um episódio como esse logo depois do casamento. Lizzie que visitou a Edith depois do casamento querendo se desculpar pela falta de educação de Killian, mas essa desculpa de Lizzie na verdade toca no ponto fraco de Edith. Ela não pode culpar o frio Killian, então a sua raiva respinga na Lizzie. A Edith, com raiva, gritava dizendo: "Por que você colocou um vestido branco no casamento de outra pessoa? A esposa de Killian sou eu agora." A protagonista pensava que, honestamente, vendo pelo ponto de vista da Edith, isso é triste, mas ela não é a Edith e ela não tem motivos para ficar brava com a personagem principal. A Lizzie falava que ela queria se desculpar pela falta de respeito do Killian hoje, mas esperava que ela não guardasse nenhum ressentimento. O Killian pode parecer frio e distante por fora, mas na verdade ele é uma pessoa mais afetuosa que qualquer outra. A Edith ouvindo isso ficava emocionada e pensava que, sobretudo, é impossível odiar uma menina bonita como essa. Cabelo loiro, longo, que parece brilhar sozinho e grandes olhos chorosos e cristalinos, com essa aparência encantadora e um coração amável e justo. Se você é uma vilã possuída e um sobrevivente de Rohan, você deve estar familiarizado com ela. Então a Edith falava: "Não se preocupe, senhorita Lizzie, eu entendo o suficiente. Parece que ele está aborrecido com o matrimônio devido à pressão de ambas as famílias, mas eu não tenho a intenção de culpar a pessoa que se tornou o meu marido." A Lizzie, ouvindo, ficava corada e a chamava. A Edith pensa que, se fizermos isso corretamente, as nossas possibilidades de sobreviver no ducado serão altas. A Lizzie sorriu e falou que ela era muito madura e doce. A nossa protagonista, ouvindo algo tão fofo, não consegue aguentar. Sorrindo animada, fala que, comparada com a senhorita Lizzie, o vestido de hoje também está ótimo. Ela ouvindo isso ficava corada e perguntava o que você quer dizer. Até que ela ouve uma voz falando que trouxe as toalhas da senhorita. O Lizzie recuperava a postura ouvindo isso e falava: "Eu te distraí por tempo demais, sinto muito." Bom, Killian, não, eu quero dizer, isso, você está cansada." O Edith, ouvindo, dá uma risada e fala: "Obrigado, senhorita Lizzie, descanse, nos vemos amanhã." Então ela saiu do quarto. A Edith, se preparando para tomar banho, dizia que então esse é o final do capítulo do casamento. Agora que estou sozinha, posso descansar um pouco. Entrando na banheira, falava que a água está quente. Agora eu já posso viver. Se você vive como a nora de um duque, a criada que deve preparar o banho, não. O que acontece se não tiver internet? Sem necessidade de trabalhar, sem tarefas domésticas, acabou a preocupação com o saldo bancário terminou. A administração, adeus irmão jogador. Quão ocupado eu tenho que estar para ir para a ópera, à caça, ao piquenique, à festa, ao baile. Até que ela fica surpresa quando ouve uma voz falando: "Se lavar antes que o noivo chegue." Ela via que era o Killian, que tinha acabado de chegar. Ele falava que ela era uma noiva fria, mas ela ficava surpresa por ver ele, pois na obra original Killian não estava no quarto essa noite. Ele pergunta: "Por que uma reação tão inesperada? Há alguém mais que iria entrar no quarto além do noivo?" Ela nervosa dizia não e pensava que você não viria. O Killian falava que, por sorte, parece que você tem um pouco de senso comum. Ela dizia que é claro, você não me deixou colocar o anel de casamento durante o casamento, caso não saiba. Ele ouvindo isso ficava sério e dizia: "Bom, não me diga que você esperava um namoro apaixonado."
Mas ela olhando para ele pensa que é ridículo. É uma armadilha ser tão bonito quando você é um inimigo. Mas pensa que ela não tem motivos para odiar o Killian e, francamente, ela não tem forças para ficar com raiva. Então ela responde que só disse o que aconteceu e sabia que você não ia estar no quarto por causa da sua relutância em se comprometer comigo. Então pergunta se ele vai dormir aqui essa noite. Ele ouvindo isso ficava surpreso, então acabava se retirando do local. Ela vendo isso ficava em silêncio e depois se perguntava por que ele veio aqui. O que ele ia andando pelos corredores acabava ouvindo alguém o chamando e, com isso, ficava surpreso. Se vira e via Lizzie. Ela perguntava se ele não vai para o quarto da noiva. Ele responde que foi, mas não tem expectativas para essa noite, e ela tampouco. O Lísio pergunta o que isso significa. Ele responde que ela foi para a banheira e adormeceu. Ela ouvindo dizia o que, mas antes estava claro que, mas ela é interrompida, pois ele dizia, Lizzie, o seu problema é que você pensa que todo mundo é bom para você. O Conde Rigelhoff é um tipo de pessoa que não se sabe se está falando sério, se está rindo ou sendo sarcástico à sua maneira aristocrática. Você tem que pensar nisso. Ela fica surpresa e falava que isso significa que a senhorita Edith. Ele ouvindo isso ficava, o que? O que aquela mulher te disse? Ela fala que a senhora Edith elogiou o meu vestido e me perguntou se fiquei encantada com aquelas palavras sem sequer me dar conta. Ele responde que isso nem sequer foi decisão sua, e ela covardemente arruma briga com você. Ela perguntou quão irritada ela devia estar para dizer apenas isso, mas ele só falava, irritada. Ah, pense no vestido que ela estava usando. Eu não estava sendo sensível com o vestido dela, não é? É bonito, extravagante, e ela foi superficial. A Lizzie ouvindo gritava falando, você está sendo mal com sua esposa, Killian, como você pode dizer isso? Então ele fala que você é cruel, Lizzie. Ela perguntou se isso é tudo que você tem para me dizer. Ela fazendo uma expressão fofa dizia, Killian, mas então para. Então ele falava, você sabe como eu me sinto hoje, Lizzie, só que ele para quando percebe que seu irmão estava ali. O Cliff, aparecendo, dizia que já estava tarde. O que vocês dois estão fazendo aqui? A Lizzie ficava surpresa vendo ele ali, mas o Killian ficava sombrio vendo. Já em outro dia, tinha acabado de amanhecer. Nossa protagonista tinha acabado de despertar do seu sono. Olhando para sua mão, dizia, céus, depois de tudo que eu sofri ontem, os meus olhos estão abertos hoje a essa hora. É assim que é a resistência de uma pessoa de 22 anos. Não é isso, a resistência de uma pessoa saudável. Em pensar que, de fato, eu tenho um corpo saudável, seja positiva, pois, se fizer tudo certo, posso viver como uma nora encantadora. E que Liam é um subprotagonista masculino, portanto ele é leal à protagonista feminina, mas talvez os meus sogros sejam diferentes. E pensa que os duques de Ludwig, que receberam a Lizzie tão calorosamente, talvez eles se abram para mim também. Então ela dá um sorriso animada, falando, bem, primeiro, vamos cumprimentar. Ela se preparando pensava que uma das leis de sobrevivência para viver uma vida longa é agradar os protagonistas principais, e honestamente, para sobreviver em Ludwig, as opiniões dos duques são muito mais importantes que as do Killian. E se sobreviver e me dar esses pequenos prazeres da vida dessa família, esse é o objetivo final e absolutamente necessário. Ganhar a confiança dos dois. Bom, não há pais que odeiem a sua nora que foi cumprimentá-los na manhã seguinte ao casamento. Mas bem, pelo menos foi isso que eu li naquelas novelas na minha vida anterior, e pensa que, sim, com a ajuda das donzelas, eu deveria me tornar uma verdadeira nora. Então sua empregada aparece perguntando se ela chamou. Ela responde sim, dizendo que queria ajuda para se organizar, mas, mesmo falando isso, ela ainda ficava um pouco envergonhada em ser chamada de senhorita. A empregada dizia que ia fazer os preparativos necessários. Já em alguns minutos depois, a Edith estava olhando algo e perguntava como era o nome dela. A empregada dizia que seu nome era Ana. Ela, ouvindo isso, perguntava, Ana, você sabe se essas são todas as roupas? Pois tudo que eu vejo são vestidos ostensivos e chamativos. Isso é tudo que tem disponível. A empregada responde que sim, senhora. Ela, vendo esses vestidos, imaginava a cena dela indo cumprimentar um sogro, e isso seria uma péssima imagem para os duques, e ainda se sentiria muito envergonhada.
Então ela se virava e falava: Ana, leve o vestido e procure as outras donzelas para que cubram o decote de maneira natural e também peça para que retirem os adornos chamativos. A empregada só fala: sim, senhora. A Edith, ouvindo, pensava que ela falou muito forte, mas ainda assim a donzela acatou a ordem sem hesitar. Elas não se comparam às donzelas do condado. Então ela pegava uma das peças de roupa e falava que nós temos que consertar o resto dos vestidos logo. Até que ela se lembra de algo e se vira para a cama, falando: pensando bem, onde foi a primeira noite depois do nosso casamento? Eu não deveria manchar a cama com um pouco de sangue, se perguntando. Mas depois deixa isso de lado, pois pensava melhor, e isso só vai fazer com que o Quillia me odeie ainda mais. E ele, como contado já na história original, era um homem que se guardava para Liz e dizia que um homem lindo, inteligente e virgem é muito tentador, mas forçar a compaixão da protagonista para receber afeto é jogar sujo. Só que, mas ontem, ele foi, realmente, para que eu vim. Ele ia discutir comigo, que seja o que for, foi bom ver um rosto bonito 2 vezes. Ela pensava em tudo isso quando sua empregada finalizava o seu cabelo. Ela estava tão distraída que nem ouviu a empregada a chamando pela primeira vez. Na segunda vez, a empregada teve que colocar as mãos no ombro dela e chamá-la. E, com isso, ela voltava à realidade. A serva dizia que também se completaram os preparativos e se organizou o quarto. Ela respondia: bom, muito bem, obrigada, pois estava um pouco nervosa. Quando a empregada sai, ela ficava corada e pensava que ela deve estar louca, Edith, e prometo que não serei gananciosa. Já em outra parte, ela estava cumprimentando a Vossa Excelência e a Duquesa, perguntando se eles tiveram uma noite confortável. O Duque, com a expressão fria, analisava a sua situação, e a Duquesa, com expressão um pouco mais natural, se preocupava um pouco. A Duquesa falava que ela devia estar cansada por tudo o que aconteceu no dia anterior, mas me preocupo se você esteja muito esgotada por vir cumprimentar logo de manhã. Ela, ouvindo isso, agradecia a eles e também percebia uma xícara de chá na mesa e pensava que era para ela, mas também pensava que, de todo modo, já foi informado que Quillia não dormiu no quarto dos recém-casados. Então ela bebendo um pouco de chá, o Duque falava: bem, Edith, eu sei que o conde te criou muito precisamente, mas me pergunto se você conhece algum dos deveres que a senhora da casa nobre possui. Ela, ouvindo isso, sorria e pensava que, por sorte, ela tinha as memórias de Edith. Então ela falava que podia administrar o dinheiro e organizar os documentos, e é claro, há um método que se usa separadamente para os duques, então apenas faltará aprendê-lo. Ele, bebendo chá, falava que era isso mesmo e parece que o conde te ensinou bem. Mas, quando ela ouviu isso, ela sentia algo diferente e pensava: sabia que a forma que eles me olhavam não era favorável, mas o que ele quis dizer indiretamente é que eu vim roubar os documentos internos. Mas ela, sorrindo, dizia: se você não me odeia, me ensine a implementar o método, e eu farei todo o possível para aprender. Ele, ouvindo isso, ficava nervoso e dava umas torcidas, e a duquesa cutucava ele. A duquesa, dando um sorriso torto, falava que ficava feliz e sabia que o conde te ensinou muito bem. Então você pode me ajudar no meu trabalho daqui 2 semanas. Se precisar de algo antes disso, você pode me dizer agora. A Edith dizia obrigada, pergunta se ela poderia nomear alguém para mostrar o ducado. Ela, ouvindo, fala o que, nesse caso, Quillian, mas depois para nervosa, falando: não tem problema, vou chamar uma pessoa adequada. A Edith, ouvindo, só pensa: quem não dormiu no quarto na noite de núpcias? Mas depois fala que ela deverá ir. Então se retiram. Já fora do aposento, ela pensava que isso foi muito cansativo, que até suava frio. Até que ela ouviu uma voz perguntando se estava tudo bem. Ela levantou a cabeça, fala que sim, só estava um pouco nervosa, e pergunta se ele é o barão Rinanfilch. Estou encantada em conhecê-lo. E pensa que ela esperava com interesse o seu futuro. Dizia que o ajudante do duque e a duquesa enviaram para conhecer a mansão. O barão Rinanfilch, que está encarregado da gestão de documentos da casa do duque. Um personagem que não foi citado na obra original, como Ana, a criada que me designaram. Devido a isso, ela não tem tantas informações sobre eles, e isso a deixava um pouco nervosa. O Rinan pergunta se ela não tinha nenhum problema, mas o que ela pensava era bom, que, graças a ele,
Ela não acreditava que esse lugar seja um simples novel, e sim a realidade. Então ele dizia que tem trabalho, então não tem muito tempo hoje. Ela nervosa falava que sim e sinto muito. Andando pelo corredor, ela pensava que é característico das pessoas que não aparecem na obra original serem categóricas. Então, eles passando por umas salas, ele falava que essa era a sala de exposições de joias. As joias importadas do ducado se guardam aqui, em ocasiões importantes, podem ser usadas. E esse é um espaço para administrar armas e armaduras. Este é um quarto, é um lugar utilizado principalmente pelo duque e os jovens mestres. Todos foram feitos por artesãos de renome. Ela, vendo isso, dizia que era incrível. Já em outra, falava que essa era a grande biblioteca, o coração do duque. Há muitos livros raros coletados aqui. Ela, vendo a biblioteca, ficava animada e perguntava se ela poderia vir ali em qualquer momento ou tinha que pedir permissão para alguém. Ele responde, falando que a família do duque pode vir em qualquer momento. O mesmo ocorre com o Salão Siston, onde a cada mês se exibe uma nova obra de arte. Ela, ouvindo essa resposta, dizia que ficava feliz com isso e pensa que, na vida anterior, mesmo que uma exposição tenha sido aberta no Museu de Arte, ir era muito caro, mas agora estão dizendo que o museu está na mansão. Então eles finalmente chegam ao Salão Siston. A Edith, olhando as peças de arte, falava: "Meu Deus!" Ficando animada, andando pelo salão, ela admirava as obras e as estátuas. O Renan dizia que, já que a mansão é muito espaçosa, a introdução de hoje irá terminar aqui. Ela responde: "Muito obrigado, Renan, é impressionante viver em um lugar tão maravilhoso, nem sequer perceber o tempo passando." A voz e a eloquência de Renan eram muito boas. Ele, ouvindo isso, ficava um pouco corado, dizia que só fez o que tinha que fazer e, se o tempo permitir, amanhã te mostrarei o resto do lugar. Ela falava que estava tudo bem. Então, saindo do salão, pelo lado de fora, ele dizia que deveria te contar sobre este lugar no caminho de volta. Este é o grande salão. Ela, ouvindo isso, perguntava se era a hora do chá. Ele, olhando lá para baixo, falava que sim e que vale a pena vir aqui. Ela olhou também e via que os dois mestres e a senhorita estavam tomando um chá juntos. O Renan falava que esse é um lugar que se usa frequentemente quando o duque recebe visitas e Sua Excelência desfruta das conversas. Então, mostrando mais de perto os três tomando chá, o Kilian só tinha olhos para Lizzie e até sorria animado. O Renan, vendo os três lá, fica um pouco nervoso por causa da Edith. Ele olhava para ela e via que ela estava com o rosto um pouco sombrio. Mas, na verdade, ela estava admirando a beleza dele. Então, o Renan falava: "Jovem mestre Kilian, em um dia como esse, por que ele está aqui?" Ela, ouvindo isso, fica um pouco confusa e via que ele estava nervoso, e pensando, ela dizia que ele está bebendo chá com outra mulher, desde deve ser normal ficar nervoso, e se pergunta se, na história original, o que Edith fez aqui. Então, ela ficava lá observando os três se divertindo e rindo, principalmente o Kilian, mas depois ela se retirava do local pensando que ela não se importava e ia fingir que aproveitou ao máximo as instalações da família do Duque. Então, ela falava para o Renan que, como ele disse, é um espaço muito lindo. O jardim fica mais bonito quando a primavera chegar. Ele concorda dizendo que isso é verdade, mas mesmo assim ele ainda ficava nervoso. Ela ainda continua dizendo que, a partir de agora, vai vir aqui mais vezes. Então, vamos, Renan, você disse que estava ocupado. Ele, observando a reação dela, fala que sim. Então, os dois se retiram. Já em outra parte, no escritório do Duque, ele perguntava qual foi a reação dela. O Renan dizia que ela seguiu todas as minhas instruções, ela entendeu a estrutura da mansão surpreendentemente bem, ela gostou muito do Salão Sistina, onde se exibiam as obras de arte. O Duque então pergunta se ele notou algo de estranho. Ele responde dizendo que não houve tal coisa e, contrariamente aos rumores, ela mostrou uma aparência muito digna. O incomum é que, depois do guia, nós voltamos através da passarela, e ela presenciou os dois jovens bebendo chá com a senhorita Lizzie no jardim. Tudo que, vendo isso, não gostava e perguntava: "O quê?" Eu pedi para ele evitar se encontrar com outras mulheres, e ele está flertando com outra mulher desde a manhã depois do casamento. Então,
Ele pensava que o conde Rigelhoff explicou claramente que ele tinha que manter sob controle até este ano, para que ela não fique com o príncipe de Langston. Então, ele lembrava do que Liam falando, casamento apenas no papel, não me obrigue a mais do que isso, dizendo para o duque. Ele, pensando, dizia que era tudo sobre isso. O Rina ainda, falando, dizia que, no entanto, a senhorita não se importou nem um pouco. Ele ouviu, ficava surpreso, e perguntou o que. Ele continua falando que não sabe o que ela estava pensando, mas, longe de fazer um alvoroço ou de ficar brava, ela foi embora como se não tivesse visto nada. O duque ficava pensativo com isso e dizia que a Edith Rigelhoff não é uma pessoa normal. Já em outra parte, no quarto dos recém-casados, a empregada Ana dizia que, quando terminasse de comer, ela ia remover a mesa. A Edith concordava com isso, mas pensava que, talvez, porque ela não como fora para economizar dinheiro, é desconfortável ficar quieto. Então, dizia, Ana, você está trabalhando duro desde essa manhã. Você ainda não almoçou, não é verdade? Pode comer, eu te chamo se for necessário. Ana, ouvindo tais palavras, ficava em silêncio com isso, mas depois dizia, sim, obrigado, senhorita, e se retirava do local. A Rina ficava aliviado, pensava que vai parecer suspeito se ela fizer isso e que ela não conseguiu evitar, e também dizia que conseguia respirar fundo porque achou que saiu bem com o duque e a sua esposa, e tudo o que resta é como tratar Lizzie. Então, explicar mais um pouco sobre Lizzie Sinclair, que está destinada a ser a protagonista desse mundo, mas a sua vida foi difícil até ela chegar ao Duque de Ludwig. Os irmãos da família Sinclair assediavam constantemente Lizzie, uma filha ilegítima. Foi uma vida desafortunada, onde ela foi abertamente perseguida. Logo, graças à duquesa de Ludwig, para prevenir um acidente, o duque e a duquesa de Ludwig pegaram eles. Graças aos olhos da duquesa e revoltados com o abuso sofrido pela jovem bondosa Lizzie, eles receberam o direito de tutela da Lizzie no lugar da grande quantidade de dinheiro que a família Sinclair devia a eles. A família Sinclair, que renunciou aos direitos de paternidade, se arrependeu tardiamente, apenas depois de perder a oportunidade de se tornar genro dos duques. E se olhar para o final, não há outra personagem que tenha tanta sorte nesse mundo diferente de mim. Anteriormente, a minha vida estava cheia de má sorte, desde o começo até o fim. Ela teve apenas um ano de experiência profissional na empresa. Depois do trabalho, ela quebrou a sua promessa e enviou uma mensagem ao namorado, que ia ao motel com outra mulher. Eu deveria ler webnovels tanto quanto quisesse, e quando voltava para casa, eu iria terminá-las como está, completo. Então, se pergunta o que o seu irmão fez depois que ela caiu e morreu. E meus pais ficaram tristes? Mas eles se preocupavam mais com meu irmão mais velho do que comigo, e prefiro me preocupar comigo mesmo do que com eles. Então, olhando pela janela, via Lizzie lendo um livro lá no jardim e pensava que ela estava indefesa, então ia fingir que queria ser sua amiga. Até que ela ouve a Lizzie chamando o Killian. Então, se vira para ver. O Killian tinha acabado de chegar lá e perguntava que livro ela estava lendo. Ela responde, quero um livro sobre a história da família imperial. Me disse que ela não teve esse tipo de educação, então é por algo que ela não sei, e também me pergunto quem se tornará o duque. Ele, sorrindo, falava, se essa é a maneira de se satisfazer, eu vou te ajudar o máximo que eu puder, então me avise se precisar de algo. Ela, olhando isso tudo pela janela, dizia que é uma fala digna de um personagem masculino secundário. Se fosse Cliff, diria para ela não se preocupar com isso e se divertir. Ajudou de toda forma, mas não da mesma forma, tanto em conta que, na história desta novel de romance, Killian nunca poderá vencer o Cliff. Mas, de todo modo, pegar mal ir cumprimentar agora, então devo parar de ouvir as escondidas. Então, fecha a janela. Ela ouvia Lizzie perguntando se ele deixou a Edith sozinha e não me diga que você está evitando ela o dia inteiro. O que Liam só responde, você não precisa se preocupar com ela é só uma refém que vai ficar aqui por um tempo, você também sabia disso. A Edith, ouvindo tudo isso, ficava triste, então fechava a janela como se nada tivesse acontecido. Já em outra parte, vemos uma xícara de chá voando e se quebrando na parede. Uma mulher de cabelos loiros puxava os seus próprios cabelos e gritava, falando, você enlouqueceu, por acaso, você está louco, por que essa mulher, de todas as pessoas, por que essa mulher?
A pessoa que gritava e agia como uma louca era Layla Sinclair, a filha mais nova do Conde Sinclair. Essa mulher ouvia uma voz perguntando o que houve agora. Ela, se virando, dizia: Você não sabe? A Edith Rigelhoff se casou com Kilian Ludwig. O homem de cabelo loiro só falava: É só isso. Esse homem é Damian Sinclair, o filho mais velho do conde. A Layla, surtando, perguntava: Por que? A Edith Rigelhoff? Por que ela? O seu irmão dizia que parece que o Duque tem o hobby de colecionar mulheres sem importância. A garota, com raiva, pergunta se ele achava isso engraçado, mas ele só diz: Qual é o ponto de quebrar uma xícara de chá? Ela percebeu, no jeito que ele estava, se acalmava e perguntava-se: Por acaso, ele sabe de algo? Ele dá um sorrisinho indicando que sabia. Depois que se acalma, ela pergunta: O que é que sabe exatamente? E não seja tímido, fale rápido. Então, ele responde que, depois de tudo, com esse temperamento. Mas, bom, vamos com calma. Com que interesse intermediário eles se casaram? O que ganham essas duas famílias ao casar esses dois? Em primeiro lugar, o Conde Rigelhoff e as Minas do Sul. Ele obterá o direito de distribuir o mineral de ferro. Em outras palavras, ele terá os materiais para produzir armas. E, bem, conhecimento. Aqui está o dilema. Por que isso é tão importante agora? Então, ela pergunta, de repente, está falando de armas. Como você sabe disso? O seu irmão, rindo, falava: Minha linda irmãzinha, você não sabe como o poder político está dividido agora. Há uma facção apoiando o arquiduque Langston, que cobiça o trono, e a outra facção apoia o jovem imperador atual. A política está dividida assim. Então, por acaso, não seria perigoso para uma facção se a outra pudesse produzir armas? O representante da facção imperial atual é o Duque Ludwig. O Duque usou o matrimônio como uma coleira para o Conde Rigelhoff, para que este não passe para a facção do Arquiduque. Ela, ouvindo isso, ficava com raiva e pergunta: Que tipo de boas notícias são essas? Depois de explicar essa aliança matrimonial, agora você começa a brincar? Então, ele dizia: Sim, todo mundo sabe, mas, minha querida Layla, a diversão está apenas começando. Você realmente acha que isso impedirá o Conde Rigelhoff? Então, ele recordava e fala para ela que, uma certa vez, quando estava em uma festa, passando por um dos quartos, ouviu uns gritos, e com curiosidade, olhou para a entrada, e lá viu o conde e sua filha. O conde estava reclamando com ela, dizendo que ela era uma estúpida, e pergunta se ela não pode só fazer isso bem, e ele até dava uns tapas nela. A Edith, chorando, falava: Eu estava errada, pai, dessa vez eu te prometo que não vou cometer nenhum erro. Mas ele só fala que ela tinha que fazê-lo bem desde o começo e, se você não obtiver as informações que eu ordenei, te deixarei sem comer até a próxima semana. Ele, vendo tudo isso, ficava animado e só pensava que a imagem da vilã arrogante da Edith Rigelhoff era apenas uma aparência superficial. A sua irmã, ouvindo isso, ficava surpresa e dizia: Que bobagem! O Damian só dizia: É claro que é difícil de acreditar, mas é uma informação sólida. Então, vamos esperar e ver o que acontece. Se nós usarmos as informações no momento adequado, os Rigelhoff estarão acabados. Já em outra parte, voltamos para a mansão do Duque. O Renan continuava mostrando a casa, dizendo: Então, se você sair por aqui, volta à sala de jantar. Então, ela fala que vemos ela pouco a pouco. Levei uma semana inteira para ver toda a mansão, e pergunto o que deveria fazer agora. Ele, olhando para ela, responde, dizendo que ela provavelmente não vai precisar se preocupar com isso, a duquesa terá trabalho a partir de hoje. Ela, ouvindo isso, ficava feliz e animada, e dizia: Jura? O Rina não entendia por que ela estava assim, mas a Edith pensava: Você não sabe como ela estava entediada, vou só ficar de bobeira. Então, ela, olhando para Rina, a ponta estava para o lado e falava que o escritório da sua mãe está por aqui, a caminho, pela passarela, terceira porta à esquerda, não é assim? Perguntando. Então, sorrindo para ele, falava: Graças a você, eu acho que já consegui memorizar a mansão. Obrigado, Renan, eu não sabia que você era um discípulo tão bom. Ele, ouvindo isso, ficava um pouco surpreso, mas recuperava a postura e dizia que explicou por uma semana, seria vergonhoso se ela se esquecesse. Ela, ouvindo isso,
concordava com ele. Já em outra parte, no escritório da duquesa, ela tinha acabado de entrar e estava sendo recebida pela senhorita Lizzie, que dizia: "Bem-vinda." A Edith ficava animada vendo as duas, então ia até Lizzie e falava: "Meu Deus, nós vamos trabalhar juntas, estou tão feliz. Esse será meu primeiro dia, então me ensine, por favor, senhorita Lizzie." Ela, ouvindo isso, ficava um pouco corada e falava: "Eu não sei se estou à altura de dar lições à esposa do Kilian", e pensava que seu rosto ficou vermelho de novo. A duquesa, vendo as duas, dizia que parecia que as duas ficaram muito próximas. A Edith, olhando para ela, dizia que chegou tarde para cumprimentar a mãe. A duquesa, sorrindo, falava que estava tudo bem e pedia para Liz explicar para ela os papéis que estava organizando. Ela concordava. Então, as duas começavam a organizar os papéis e fazer as contas da administração. Depois de um tempo, a duquesa passava pelas duas, dizendo que o tempo passa muito rápido. A Edith, vendo a duquesa, perguntava se estava esperando por alguém. A Lizzie dizia que é claro, a Edith não sabe, recentemente chamou um estilista para confeccionar as roupas. Ela, ouvindo isso, ficava pensativa, dizia: "Um estilista?" Então, pensava que algo assim houve um capítulo sobre isso. Então, mostrava a Edith brigando com Lizzie. Então, elas ouviram uma voz dizendo: "Duquesa, seu convidado, o estilista do Palácio Imperial, entrou no salão." Ela responde dizendo que sim, nós iremos terminar o trabalho e então vamos. A Edith falava que sim, mãe, e pensa que ela se lembrava como foi. Já em outra parte, no salão, vemos a duquesa olhando um livro e dizendo que, à medida que envelhece, parece que só escolhe desenhos similares o tempo todo. As outras duas olhavam os livros de vestidos calmamente, só que a nossa protagonista estava nervosa com a situação. Então, a duquesa tem uma ideia, falando: "Vocês não poderiam escolher um desenho para mim?" Perguntando para elas. Mas essa protagonista, ouvindo isso, pensava que algo assim. Porque, de repente, ela se sentia como uma pressão, como se ela tivesse em uma prova. Mas, bom, já sabia o resultado. Mesmo que ela escolha o desenho, ela vai gostar mais da escolha da Lizzie. E, depois que ambas escolhem, a roupa da Lizzie receberá mais elogios. A Lizzie perguntava se nós realmente podemos escolher. A Edith dizia para si mesma, para manter a calma: "Nem sequer é uma situação realmente difícil, não é mesmo? Então, se acalme." Ela, olhando para o livro, dizia que isso ia decidir a vitória ou a derrota. Lizzie teve o benefício de conhecer o gosto da duquesa por 5 anos, ao contrário de mim, eu vi roupas como essa apenas em ilustrações de web novels. Depois de um tempo, a Lizzie dizia que já tinha escolhido um desenho. A nossa protagonista, ouvindo isso, já pensava: "Já escolheu um?" Então, ela falava que a página 11, vestido azul de seda, achava que ia ficar muito elegante na senhora. A estilista e ela olhavam o vestido. A estilista dizia que ela fez uma boa escolha e este é o último desenho do nosso camarim. Essa seda é o produto de mais alta qualidade entregue à família imperial. A Edith, ouvindo isso, pensa que algo assim, como uma escolha correta. A duquesa tem um tom de pele muito claro, portanto, qualquer cor ficaria bem nela. Uma cor como essa faria com que realçasse os seus olhos ainda mais, e ela ficaria muito bonita. Mas eu, em troca. Então, a duquesa pergunta se ela encontrou algum desenho que a agrade. A Edith, mostrando o caderno, falava que é difícil, porque o desenho que a senhorita Liz escolher é muito chamativo. No entanto, se tratando de um desenho novo, "O que você acha?" disse ela, olhando para o desenho, fica um pouco nervosa e fala que isso é. Então nossa protagonista, sorrindo, dizia que achava que o estilo era bom e que, se você deseja mudar de humor de vez em quando. A estilista dizia que ela tem olhos muito bons e que é muito raro encontrar uma pessoa que aprecie a combinação dessas duas cores. A Edith pensava que, pelo seu ponto de vista, já que estamos no século da Idade Média, é um desenho que a duquesa poderia vestir com elegância. A duquesa falava: "É um vestido bonito, no entanto, não parece muito chamativo para mim." Ela, ouvindo isso, só pensava: como esperado, ela deve estar envergonhada, e,
Apesar de que, à medida que as pessoas envelhecem, dizem que elas precisam vestir roupas elegantes para se sentir bonitas. De todo modo, não tenho a intenção de ganhar esse confronto, pois me sentiria horrível se a protagonista não ganhasse. Então ela elogia a duquesa, dizendo que sua mãe tem uma beleza e dignidade para combinar com esse vestido. Ela, ouvindo isso, fica envergonhada e falava que ia confiar nos olhos dela e também dizia que ela podia usar os dois vestidos. E agora vamos escolher um vestido para Lizzie usar. A senhorita, ouvindo isso, se perguntava: para mim, eu realmente não me importo com o que visto, é o suficiente os vestidos que eu tenho. A duquesa, olhando o livro, dizia: vamos lá, eu acho que esse padrão de flores seria perfeito para uma festa do chá de primavera e ficaria bem em você. A Edith dizia que esse tipo de rosa não fica bem em qualquer uma, porque a senhorita Lizzie tem uma pele tão branca e as bochechas tão vermelhas quanto morangos, ficariam muito bem nela, não é, mãe? A duquesa dizia que deve ficar mesmo, a Edith tem um ótimo olho. Então o que você acha desse vestido branco? Mas a Lizzie só fala que estava muito bem. A protagonista só dizia que definitivamente ia ficar bem nela, mas achava que ela podia parecer jovem demais, e se o branco em um estilo mais simples, que tal essa bata? A duquesa concordava, dizendo que sim, ficaria bom dar um ponto com um broche água marinho. Depois de um tempo, as duas estavam cansadas, e a duquesa dizia que então apenas 5 roupas como essa. A Edith dizia: foi uma decisão difícil. A duquesa dizia: que lindos vestidos. Então, Edith, vamos escolher um desenho que você quer. Ela responde, dizendo que não precisa de um vestido novo e pergunta se ela faz alguma reparação, Madame Royal. Ela responde, dizendo que sim, claro que sim, mas que tipo de reparação você quer? A Edith dizia: que alívio, então tenho algumas roupas que gostaria de deixar com você. Então chamava Ana e pensava que uma lei de sobrevivência, por estar possuindo o corpo da mulher malvada, a lei é tentar reverter a minha imagem. Então ela fala que tire algumas joias do vestido e cubra todas as partes do decote. Era incômodo, porque a parte do decote estava muito pequena. A estilista, pegando os vestidos, dizia que seu gosto mudou muito em comparação com o antes. Ela, sorrindo, dizia: digamos que sim, e por favor, cubra naturalmente até esse ponto. E é só isso. As duas, ouvindo isso, ficavam surpresas com essa cena. Já em outra parte, andando pelo corredor, nossa protagonista, estirando os braços, falava que finalmente resolveu tudo e depois pergunta quanto custaria se apenas pagasse as pedras de diamantes conectadas ao vestido. E também estou tentando me aproximar mais do que isso, chamando ela de mãe, mas se continuar assim. Só que ela para, porque via o Killian. Ela se pergunta por que ele viria até o seu quarto sem motivo nenhum. Então pergunta o que ele está fazendo, mas ele, passando por ela, só dizia: me siga, pois a Lizzie te convidou para a hora do chá. Ouvindo isso, ficava nervosa e falava: a mim? Então se perguntava se houve um capítulo em que ela me convidou para a hora do chá na obra original, mas bom, vou saber quando for. Então eles vão direto para o jardim. Voltando pelos corredores, ela pensava que tinha certeza que Lizzie pediu para ele vir me buscar e é claro, até as costas dele parecem bonitas, olha para esses ombros. Por acaso ele é um nadador? Ombros longos, cintura fina, é a primeira vez que um corpo de um homem me impressionaria. Mas não se preocupe, Lizzie, simplesmente estou escaneando com os meus olhos. Então ele se vira, deixando ela nervosa, que até disfarçava, dizendo: meu Deus, não me diga que ele descobriu que eu estava olhando para ele. O Killian, olhando para ela, dizia: estou te avisando. Viu? Ela, nervosa, só pensava: sinto muito. Mas ele só dizia: tenha cuidado com o que você fala na frente da Lizzie. Ela, ouvindo isso, ficava um pouco espantada, e ele continuava falando, dizendo que a Lizzie é como minha família, ela é uma pessoa muito mais valiosa para mim do que você, entendeu? Ela, ouvindo isso, só pensava: entendi, e depois perguntava: por que está me machucando desse jeito? Ele perguntava o que estava acontecendo com ela. A Edith dizia que também era uma pessoa, mas ele só fala: uma pessoa? Não, é uma serpente. Ela, ouvindo isso, ficava tensa e dizia: você é muito educado, Killian. Você acredita que a senhorita Liz estava de acordo com o comportamento do filho do Duque?
Acho que você quer arruinar o meu humor e me fazer sentir uma mulher má. Infelizmente, não sou uma mulher que treme facilmente. Ele, ouvindo tudo isso, ficava surpreso e perguntava: o quê? E ela continua, dizendo: é claro, você me machucou, é uma coisa muito diferente. Então ela começava a andar, se afastando dele, deixando ele para trás. Já em outra parte, no jardim, Lizzie dizia: bem-vinda, senhorita Edith. E ela responde, falando: muito obrigado por me convidar. Depois que eles se sentavam, é mostrado que o clima do local não estava nem um pouco bem, até que o Cliff dizia: parece que você está se adaptando muito bem aqui, você não está trabalhando muito, não é? Mas como recém-casados, você não deveria sair de viagem com o Killian. Nossa protagonista, ouvindo isso, pensava: você vai fazer o Killian ficar comigo para você ficar com a Lizzie. Então ela responde, dizendo: bom, eu não sei, parece que Killian está muito ocupado. Até que o Killian fala: irmão, não seria melhor inspecionar a propriedade logo, o inverno terminou. Aí o outro, vendo isso, fica pensativo e fala: bom, isso também, e perguntava: Lizzie, você quer ir inspecionar a propriedade comigo? Você disse alguma vez que queria poder viajar. A Lizzie, ouvindo, fica um pouco nervosa e fala: bom, eu. Mas é cortada por Killian, que falava: por que está colocando ela em problemas? Lizzie, você não precisa prestar atenção no que meu irmão disse. Mas ele só responde: sim, mas se eu sair daqui por causa sua, Lizzie ficará com ainda mais problemas. Nossa protagonista pensava e dizia que isso é verdade. Agora que os três estão juntos, eles podem parecer irmãos com uma grande amizade, mas se tirarmos Cliff dessa estrutura, os dois irão se olhar instantaneamente como homem e mulher, não há como evitar os rumores sobre Lizzie. Mas talvez seja porque ele é o protagonista, mas o seu nível de pensamento é diferente. Então o Cliff perguntava: qual é a sua opinião, senhorita Edith? Ela, ouvindo isso, ficava surpresa e perguntava: o que, no que eu estou pensando? Então ele sorria para ela e dizia: que eu sou o único que irá sair dessa mansão, e na situação em que permanecerão Lizzie, Killian e você daqui. Então, o que você acha, senhorita Edith? Lizzie e Killian e a situação na que você vai ficar? Ela, ouvindo isso, fica surpresa, mas depois fica séria e pensa: espera, ele não acabou de dizer algo ridículo. Embora ele saiba que ela não está em condições de ser amada, ele coloca as pessoas nas palmas de suas mãos e brinca com elas. Todos dessa família não têm modos. Então ela fala que não se importa. O Cliff, ouvindo, fica confuso e pergunta: como? Então ela responde, falando que seu dever é inspecionar a propriedade. Então, se você quiser, apenas vá. E por acaso estou autorizada a dizer se você deve ou não ir? Mas ele fala: não, isso não é o que quero dizer. Mas ela só diz que a parte de você levar a senhorita Lizzie, para ser sincera, acho que isso já é demais. As viagens de longa distância em carruagem são muito sofridas. Lizzie nem sequer é a esposa de Cliff, então não sugiro isso. Pode ser um pouco opressivo, estou certa? Então, com isso, ela olhava para o lado e via Lizzie com um sorrisinho safado. Ela, vendo isso, fica bastante surpresa, mas depois a Lizzie sorria novamente, animada, falando: Cliff, você tem que ir agora mesmo para a inspeção da propriedade. A Edith pensava: o que foi isso? Mas talvez tenha visto errado. Não fui eu quem a maltratou. Neste momento, o Cliff dizia: não, só estava dizendo, parece que a minha cunhada tem um coração muito generoso. Já em outra parte, de noite, na passarela, o Killian dava uma caminhada pelo local, então parava e, olhando para as estrelas, pensava: por que você fez isso? Então ele se lembrava do momento no jardim, quando Cliff falou que parecia que minha cunhada tinha um coração muito gentil. Ela respondia para ele que costumava tentar ser generosa. Até mesmo nesse momento, ele, se lembrando disso, dava um sorrisinho safado, até que ele ouve uma voz o chamando. Se virando, via Lizzie. Ela perguntava o que ele está fazendo sozinho no terraço numa hora dessas. Aconteceu alguma coisa? Ele só dizia: não foi nada. E também perguntava se ela tinha pedido um vestido hoje? A minha mãe gosta de te vestir com roupa nova. Ela responde, dizendo que vocês já me compraram muitos vestidos e eu me desculpo por causar problemas a todos vocês.
Então ele pergunta: por que você tem que se desculpar? A minha mãe sempre enviava vestidos para as famílias que tinham uma filha. Lizzie, você fez um bom trabalho, então nós estamos agradecidos. Ela, ouvindo, ficava um pouco corada. Então ele dizia que sua mãe sempre falava que seu marido e seus filhos foram criados como cavaleiros, mas, mesmo assim, ela ficava triste e falava que ainda assim comprar um vestido para Edith teria me feito bem mais feliz. Ele, ouvindo isso, ficava surpreso e pergunta: o que você está dizendo? Então ela fala que, nesse dia, a Edith não combinou com ninguém o vestido. Ele fica mais surpreso com isso e ela continua, dizendo que ela apenas ajustou os vestidos originais que havia trazido para a residência do ducado, o tempo todo, apenas ajudou a mim e sua mãe a escolher as roupas. Mas ele só pensava, apenas alterações? Aquela Edith Rigelhoff, que nunca repetiu um vestido. Então falava que os vestidos que ela usava eram muito decorados. Foi um vestido desses que você comprou com a minha mãe? A Lizzie, nervosa, só dizia que ela nunca quis dizer isso. Mas ele só pensava que ela está protestando porque não gostou do vestido e deve ser por essa razão que, de repente, ela ficou com o seu vestido modesto depois de usar algo tão vulgar no casamento. Não é de admirar que ela não tenha sido tão irritante hoje. Se o corpo da mulher estivesse exposto, não teria como eu saber disso. Então ele se lembra da cena do banheiro e falava: sim, ela parece muito vulgar, que ele nem consegue olhar para ela. Mas também se lembrava daquela cena, quando ela falava: por que você está me machucando? Ele, se lembrando de tudo isso, fazia sua cabeça doer e começava a ficar tonto. A Lizzie pergunta se ele ainda continua odiando a senhorita Edith. Então ele, se acalmando, só dizia que ela era como uma serpente. Por agora, ela está tranquila, mas, quando nós abaixamos a guarda, ela irá revelar sua verdadeira personalidade. Se escorando na mureta, ele pensava que, cedo ou tarde, nós teremos que procurar novas roupas. Que satisfação! Aquela extravagância é inevitável pelo bem da família Ludwig. Já em outra parte, no quarto, a Anne, segurando um frasco de perfume, falava: senhorita, o perfume e o blues que estava usando já estão acabando. Você gostaria de chamar o mestre de incenso e o comerciante de cosméticos? Ela, ouvindo isso, dizia: cosméticos. Então se lembrava, dizia: é mesmo, os cosméticos não podem se encher sozinhos, então tenho que gastar o meu próprio dinheiro para comprá-lo, é claro. Então pergunta se ela vai ter que anotar isso, pois, uma vez, a posição de Edith neste trabalho é inevitável, e eu só guardei dinheiro para me preparar para alguma situação de emergência. Na última vez que eu mandei consertar o meu vestido, pedi para tirarem os diamantes, e pensa que Edith é uma aristocrata, então deveria comprar artigos de luxo, como cosméticos e perfumes, não é? Mas eu estive guardando e colecionando toda a minha vida, então eu não sei como usá-los. É um luxo para mim me esconder na banheira e passar um batom usado. E agora que penso, não deveria ter feito isso. Então pensa que ela não teve ninguém que amasse, e talvez tenha sido porque não queria que ninguém me visse. Mas agora reencarnei, então deveria aproveitar o máximo, e vou provar todos os cosméticos de luxo. Então, sorrindo, dizia: muito bem, me dê o perfume, Ana. Então traz mais de 10 tipos de perfume. Ela, vendo tudo isso, ficava tensa e só fala: bom, mas, por dentro, dizia: e agora o que é que eu estou escutando? Mas com isso, chegamos ao fim de mais uma obra. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E se vocês querem continuação, digam aí nos comentários.